Vamos a Provérbios, capítulo 16. Vamos ler 3 versículos, tá? 1, 9 y 25. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. El corazón de hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Sabe, yo ya les compartí algunas situaciones, algunas oportunidades, y los que me conocen un poquito más, que una de las áreas de lucha más fuerte de mi corazón es control. A mí me encanta controlar, planificar, soy muy ordenada. Y bueno, podría contarles varias historias sobre eso, de cómo Dios me ha desafiado, especialmente en esta área de mi vida, ¿no? Y cómo me ha hecho crecer, muchas veces con mucho dolor. Pero nuestra vida con Dios es un proceso. Nuestra vida con Dios es un proceso contínuo y de muchos altibajos, ¿no? No es que siempre vamos a caminar y siempre de la misma forma. Y en esta temporada, hoy, yo estoy atravesando una temporada muy específica en ese sentido de soltar el control. Y en las últimas semanas, con mi esposo, ese muchacho hermoso que estaba acá haciendo la ofrenda, mi esposo, Fabricio, nos mudamos, y bueno, los que saben que es una mudanza, todo que involucra, ¿no? Nos mudamos y yo también estoy finalizando mis estudios. Yo estoy estudiando, estoy haciendo una maestría, estoy en esa temporada de trabajo final. Entonces yo tenía como muchas actividades, pero todo muy planificado. Y los que me conocen saben, ay Nati, ¿cómo está eso? ¿Cómo está? Bueno, estoy ahí, las etapas y todo, pero en mi cabeza, los próximos 3 meses estaba ahí todo muy ordenado. Tenía que hacer eso, dedicarme a esto, organizar la casa. O sea, eran muchas cosas, pero había todo muy planificado en mi cabeza, claro. Y bueno, desde abril venía con toda esta temporada. Y ahí empezaron los imprevistos. Primero con la mudanza, que no sucedió de la manera como queríamos. Después, no sé, teníamos que esperar un mueble, llegaba en 2 días y ya era 5, 7. Llegamos a casa nueva y cosas que estaban todo bien, ya no estaba todo bien. Ahora es para una semana más para arreglar. Y eso va pasando y tu rutina se va cambiando y eso va generando estrés, ¿no? Y bueno, estábamos con toda esa temporada y para resumir, hace como 11 días mi suegra tuvo un pequeño accidente, esta se cayó y fracturó el tobillo. Y bueno, y ahora estamos en una nueva temporada de hospital, temporada de cuidados, temporada de una mudanza que no se terminó, mi casa está 50% en mudanza, otra 50% no. Nueva rutina, gastos que no estavam previstos, cambio no trabalho. ¿Viste essa situação que miras de tu vida e com olhos humanos decís, está todo fora de controle? E essa é a temporada que estamos. E quero ser muito honesta com vocês e vulnerável também, de dizer que quando todos meus planos começaram a não seguir minha agenda, meus pensamentos, isso foi generando uma incomodidade muito forte em meu coração. E os dias foram passando e todo pensava em piorar. Era cada vez pior. ¿Viste? Todo que já não estava bem, passavam coisas novas. E a mis ojos, coisas malas. Então, eu comecei a questionar. Deus, o que está passando? Não? Que hice mal? ¿Por que todo isso? E agora, como vou fazer isso? Como vou aquello? Sou tu hija, necessito dar um bom testemunho de que sou uma pessoa responsável, de que hago bem as coisas e me sinto que estou fachando em todo lado. Esse foi meu coração estes dias, não lhe vou mentir. E pensei, por quê? E começou uma batalha interna em meu coração muito forte de todas essas questões e tudo isso que estava passando. Pero também começou uma batalha que aí era a minha decisão, que era minha responsabilidade. Eu poderia estar aí quejando-me, desesperada, ou poderia decidir declarar a palavra de Deus sobre minha vida, declarar suas promessas, declarar
aquilo que cantamos todos os domingos, declarar mis orações de fé, afirmar sua soberania, afirmar sobre minha vida, sobre minha agenda, sobre meus planos. E essa é minha responsabilidade. E quero animar-te e desafiar-te que também é tua responsabilidade. E, mirando o contexto histórico, o livro de Provérbios é um livro que é conhecido como o livro da sabedoria, não? Pero quando falamos de sabedoria, sempre limitamos muito essa palavra. Limitamos a nosso conhecimento, não? Nada em contra que les gusta teologia e conhecer mais, pero é muito mais achar. É uma sabedoria que vem de alto, é uma sabedoria que só se alcança com Cristo. Não é por esforço humano, não? E Provérbios é um livro também muito prático, porque te habla muito de dia a dia, de tu cotidiano, nos ensina a obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Nos ensina sobre trabalho, matrimônio, amistad, a integridade de nosso coração, justiça. E esse capítulo 16 tem como uma enseñanza central a soberania de Deus, não? Sobre os planos humanos. Isso não nos quita nossa responsabilidade de planificar, de ser responsáveis, pero nos advierte de um peligro, que é confiar unicamente em nós mesmos, que é simplesmente permitir que esse orgulho de controle, de autossuficiência, seja o que este dueño de nosso coração. E nos deixe cada vez mais alejado e independente da vontade de Deus para nossas vidas. Bajo sempre essa excusa, não? De la responsabilidade, de ordem, de planificar. Este capítulo nos invita a reconhecer nossos limites. Deus não deseja uma vida passiva ou irresponsável, pero Deus também quer trazer liberação de uma vida de autonomia orgulhosa. Provérbio 16 nos mostra exatamente esse contraste entre esse orgulho humano e a dependência de Deus. E muitas vezes podemos pensar, tá, pero isso é muito difícil, o que quereis? Onde encontro esse equilíbrio? Bueno, como toda a palavra de Deus, se trata de Cristo. Porque Cristo é exatamente a personificação da verdadeira sabedoria, da humildade e da perfeita submissão à vontade de Deus. E isso nos desafia um montão. E para os que lhe encanta o título deste mensagem seria Mis planes, su controle. E, bueno, vamos falar de alguns pontos que foi como Deus foi trabalhando em meu coração e quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto seria, planificar não é controlar. Aunque muitas vezes pareça que é a mesma coisa. Bueno, há uns acá que são muito jovencitos, assim, chiquititos, mas há uns que são powerhouse como show. E há uma película que se chama Todo-Poderoso. Conhece essa película? Sim. Os que não conhecem, bueno, esta semana já sabem o que fazer. E, bueno, conta a história de um periodista, um comediante muito conhecido dos Estados Unidos, que é Jim Carrey. E ele vive sempre quejando-se que a vida não sai como quer, culpando a Deus porque sente que todo lhe sai mal. E depois de dos piores dias de sua vida, e como que explota de enojo e desafia a Deus, não? Então Deus lhe aparece a ele. Aparece e lhe dá poderes. E aí ele pode, poderes divinos, claro, por um tempo. Então, a princípio, se queda super orgulhoso, contento, como, uau, tenho todas minhas manos, não? E empieza a fazer coisas bastante egoístas. Hace bromas, manipula situações, pessoas, bueno, e busca sempre benefício para ele mesmo. Pero também, muito pronto, descobre que todo esse poder não é tão simples assim, como se imagina. E aí começam alguns verdadeiros desafios em sua vida, e não vou mais espoliar, os que não viram a película, esta semana já sabe que pode ser. Mas sabe que me recordei desta película porque muitas vezes somos igualitos a este personagem. Quando as coisas não sucedem como nós queremos, pensamos que haríamos as coisas melhor que Deus. Pensamos que se o controle estiver em minha mão, não, Deus, pero eu não haria assim. Não, porque não era assim para ser. Não? E aí pensamos a querer controlar as circunstâncias,
acelerar respostas, cambiar pessoas, garantizar resultados e todo que encaje dentro de nossa perspectiva. E isso nos passa. E algo que pensava sobre tudo isso, e o Espírito Santo me traía, que também é uma idolatria, não? A expectativa de resultados pode levar a uma idolatria. Eu começo a amar tanto isso, buscar tanto isso, enfocar tanto o resultado, que me olvido totalmente de que nem tem controle de minha vida, de quem é meu Deus, quem me governa. Há uma frase que vai aparecer em pantalla de John Piper, que me encanta, é muito conhecida, que diz: Deus sempre está haciendo 10.000 coisas em tu vida e quizás seas consciente de 3. E é assim. Deus está fazendo missão, trabalhando, pero não sabemos, somos tão limitados, chicos. E esse orgulho muitas vezes no nosso coração, aí como ter controle. É uma mentira do inferno. Muitas vezes confundimos essa planificação com controle. Planificar é parte da responsabilidade da vida humana e, pior, da vida adulta. Pero controlar absolutamente todo é tentar ocupar um lugar que não nos pertence. A diferença entre uma coisa e outra se revela quando a realidade cambia nossos planos. Em Provérbios 19, 21, na versão de Reina Valéria atualizada, diz: muitos planos há em coração do homem, pero solo o propósito do Senhor se cumprirá. E é assim, a planificação saudável nasce da prudência, nasce de uma boa relação com Deus. Não? Deus não nos está chamando a viver uma vida sem direção, de qualquer forma. A Bíblia mesma nos habla a administrar, ordenar, trabalhar, pensar em futuro. Isso tudo está bem, isso é parte do caráter de Deus, mas também nos ensina algo muito profundo e que nos confronta. O futuro nunca estuvo em nossas mãos. Há uma rendição santa, há um posicionamento espiritual, quando eu digo, eu posso organizar, eu posso pensar, projetar, mas o resultado final não me pertence. Isso não é ser passivo, isso é produzir descanso. Porque deixa de existir essa carga, esta mentira de que eu posso levar o mundo em minhas mãos. E eu tenho a ousadia de dizer que pior quando as coisas não estão sendo todo bem em nossas vidas. Quando tudo vai bem, pior. Quando tus planos estão bem, pior. Porque mais orgulho temos, mais independentes somos, mais temos essa convicção de que podemos controlar algo. E quando todo sai, exatamente isso, como esperamos, creemos que está tudo bem. Ai, Deus me ama. Como Deus me escuta. Ai, sou uma hija amada de Deus. Aí é fácil, não? As coisas estão saindo exatamente como eu planifiquei. Não é sacrifício, não é renúncia. Pero quando aparecem os imprevistos, quando vêm os atrasos, as perdas, a enfermidade, as frustrações, aí sim se revela exatamente onde estava nossa confiança. E aí vem esse desafio. Nossa confiança está em Deus ou em nossa capacidade? E outra vez quero dizer, o cuidado com a idolatria. Porque muitas vezes fomos ensinados que a idolatria está sempre direcionada a um tipo de religião ou alguma prática religiosa, mas não é verdade. Idolatria é tudo que saca minha dependência a Deus. Idolatria é todo aquilo que põe algo no lugar que deveria ser de Deus. E isso pode ser muitas coisas em nossas vidas, incluso controle. E bueno, e aí vamos a ponto número 2. Outra coisa que Deus me falava é: o inesperado revela mis convicções. O inesperado não é solamente, quando hablo de inesperado, não hablo solamente desse câmbio de último momento, esta situação que se viene, que não esperavas, pero também
quando aquilo que esperavas, que esperamos, que oramos, que clamamos, não sucede. Quando planificamos algo, oramos, esperamos com esperança, e esse tempo passa, essa fecha chega, e esse esperado não se cumpre, e aí começa a generar cositas em nosso coração, não? Porque se vem um agotamento, se vem muitos pensamentos, e aí nossa mirada já não está na cruz, está nas circunstâncias. E é necessário estar todos os dias rendidos para não permitir que todo isso tome conta de governe nosso coração. Porque nós somos emocionais. Já falei isso em outro momento, mas é verdade. Nós somos emoções. E vamos sentir, porque somos humanos. Deus não é isso assim, nos criou com emoções. O tema é quando estas emoções têm mais poder sobre minha vida do que minhas convicções de quem sou e quem é Cristo. E quem sou em Cristo. Todo isso confronta muitíssimo nosso coração. Porque muitas vezes não queremos solamente organizar a vida. Nós queremos garantizar resultados. Não? Queremos essa segurança, essa previsibilidade, esse controle emocional. Queremos que as pessoas reaccionem exatamente como esperamos. Queremos que os tempos coincidam com os nossos. Desejamos, incluso, que o dolor se vá, que tenha limite, porque não queremos sentir dolor. Quem lhe gusta sentir dolor? E aí, começamos a questionar porque Deus não está atuando segundo nossa lógica. Os cambios revelam muitíssimo de nós, porque o cambio rompe totalmente a ilusão da autossuficiência. Rompe totalmente esse controle. Nos recuerda que somos limitados, vulneráveis, dependentes, e isso incomoda, isso nos frustra. Aqui na igreja sempre temos essa frase que todos que servem aqui já sabem, o único constante são os cambios. E isso está bem, porque a vezes, quando falamos de cambios e de situações inesperadas, óbvio, se são coisas de impacto maior, é distinto uma forma e outra, mas às vezes são coisas exatamente chicas, mas são suficientes para confrontar nosso coração. Às vezes chegas àquela igreja e tu líder cambiou todo, porque por alguma necessidade foi necessário cambiar. Bueno, isso já te deixa enojado, porque te preparaste toda a semana para ser isso. Não pode ser que a hora Diego me pida para ser aquilo. Em tu trabalho, em tu dia a dia, em tu casa, em tus relações mais chicas. Não necessita que seja um cambio que tenha grandes impactos. Muitas vezes, de ordenar nossa rotina, e chicos, por favor, estou falando primeiramente a mim. Tá? Simplesmente de planificar um dia. Queremos controlar teu clima. Quantas vezes saímos e não estava em tua aplicação que é esse momento, e eu pois não pode ser que tenha uma chuva a hora que eu não me planifiquei para esta chuva neste momento. E já nos enojamos. E o dia já está malíssimo por isso. Porque Deus mandou na chuva. Mas nos enoja. Porque não te planificaste para isso. Não? Em nosso trabalho, em nossas situações, relações, estamos sempre querendo controlar todo. E essa falsa sensação de controle. Eu me recordava, escrevendo tudo isso, óbvio, aí sim tem um impacto mais grande, não quero entrar em detalhes, porque sei que cada pessoa atravessou de uma maneira, pero 2020, quando vindo a pandemia, uma situação global, foi a prova que não temos controle sobre nada. Nada. Quantas situações tiveram que ser totalmente cambiadas. Bueno, nós temos uma história hermosa, nos invitem a um café, depois nós lhe contamos como chegamos ao Uruguai. Todos cambios. Pero nosso coração como que se confronta, nosso orgulho, nossa autossuficiência é totalmente impactada por isso. E há um texto de 2 de Coríntios 12, de 9 a 10, que Pablo está falando exatamente de uma temporada de muito dolor. Estamos falando de um mais grandes predicadores do Evangelho. E um homem que orava, um homem que sim, estava aí, sumiço ao coração de Deus, e que passou muitos desafios. E que atravessou muitas situações totalmente inesperadas. E esse texto, Paulo está falando exatamente no momento
de dolor, de situações duras que estava vivendo e disse, hablando de Deus, não? E me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Portanto, de buena gana me gloriaré mais bem em mis debilidades, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso me complazco em las debilidades, afrentas, necessidades, persecuções e angústias por la causa de Cristo, porque quando sou débil, então sou forte. Sabe, esta semana que passou, um dos dias aí foi um dia muito duro. Esse dia que, viste, quando não tens tempo nem para chorar, a vida adulta não te permite. Mas eu queria simplesmente ter assim 10 minutos e ir a um lugar e chorar. Era o único que eu queria. Tudo que podia passar mal, este dia passou. E tive um agotamento físico, emocional. E eu estava assim orando. Dizia a Deus, que tenho que aprender deste dia? Porque está tão duro este dia. E me chega um mensajito. ¿Viste essas amigas que vêm no momento? Ai, curtito. Não lhe pedi permisso para dizer seu nome, mas eu vou dizer noi. E mandou, amiga, como estás? E eu digo, amiga, mira que hoje está complicado. Se puder fazer um doble oração aí, me ajuda muitíssimo. E ela me escreveu este mensagem. E me disse, mi graça é suficiente. E aí é minha responsabilidade, se sigo queixando-me ou se sigo declarando a palavra de Deus sobre minha vida. Porque não sou melhor que nadie, não sou mais espiritual que nadie, mas foi uma decisão, chicos. Comecei a declarar, Senhor, não importa, tu graça é suficiente, já tenho todo o que necessito, tu graça é suficiente. E comecei a declarar. Não quero chorar. E não cambiou a situação. O dia foi duro, não lhe vou mentir, foi um dia duro. Mas Deus me deu a força necessária. Deus estuvo aí, sacou todo o dolor, todo o cansaço, renovou meu ânimo. Não cambiou a situação, mas cambiou a mim, cambiou meu coração, cambiou meus olhos, como eu estava mirando tudo isso. E isso, graças a amiga, isso é super importante. Porque quando declaro a palavra de Deus, Ele está presente comigo. Em este passagem, quando Pablo habla desse sofrimento, ele não está clamando por uma solução imediata. Ele não está pedindo que se cambie exatamente como estava vivendo. Ele nos habla de algo muito, muito, muito mais profundo. Habla de la certeza que a presença e a graça de Deus seriam suficientes para sostê-lo. É como se Pablo estivesse dizendo para nós outros, há coisas que não posso controlar, cambiar nem resolver. Pero aunque minha debilidade me recuerde de meus limites, também me recuerda que minha vida depende de um Deus que não cambia. Não porque Pablo estava desfrutando do dolor, senão porque descobriu que quando suas próprias forças terminavam, a fidelidade de Deus permanecia firme. Porque isso, não? Deus não cambia. Não há nada que seja uma surpresa para Ele. Lo inesperado revela nossa debilidade, nos confronta, revela a realidade que não temos controle, pero hoje temos uma convicção clara. Nós somos filhos amados de Deus, pero temos essa convicção? Temos essa convicção de amor, soberania em nossas vidas, que todo isso é suficiente? Será que em meio a toda a frustração podemos declarar, tu graça é suficiente? Aunque atravesse dificuldades, em ti sou forte. Não digo isso para minimizar o dolor de nadie. Sei que cada pessoa passa seus processos, seus desafios, e às vezes é muito difícil. E é por isso que somos igreja, porque a ideia tampouco é que passe solo. Porque assim como esse mensajito desta amiga me levantou, estamos para levantar os braços uns dos outros. Pero quando vem essa angústia, esse cansaço emocional, físico, todas as circunstâncias que todo isso genera em nossas vidas, vem esse pensamento, vem esses sentimentos malos. E o desafio de hoje para todos nós outros é: estamos vivendo o que declaramos? Estamos vivendo as coisas que cantamos? Hoje estávamos cantando aqui, em ti forte soy. Cantamos, não sei como lo vais a ser, pero
harás, y otras canciones. Esta semana escuché muchísimo Tienes el control, que me encanta. Y yo necesitaba escuchar esta canción y declarar esta canción en mi vida, estas palabras en mi vida. Tranquilo, Juan, no voy a cantar. Así que es muy necesario tener eso claro. Es una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad declarar la palabra. Ahora, si no conozco la palabra, no tengo que declarar. Si no conozco a Deus, não tenho como dizer. Não? O desafio também é este. Sermos totalmente apaixonados por sua palavra. Por a intimidade com Deus. Não? Porque isso não é para mim, é para nós outros. Estamos permitindo que o cansaço, que a frustração ganhe espaço em nossas vidas, em nosso coração? Será que estamos permitindo que todo isso ocupe um lugar que deveria ser de gratidão em nosso coração? Quando vêm os desafios distintos, não? E esses pensamentos que não vêm do Espírito Santo, e pensa assim, já não vale a pena orar, Deus não me escuta, já não tenho ganas de servir, que venho a fazer aqui 6 da manhã? Não tem propósito. Se Deus não hace o que quer, eu venho acá 6 da manhã, mas amanhã é lunes, vou ver todo. Os desafios seguem aí. O que estou fazendo acá? Sempre chego aqui, não sei, capaz que Luiz sempre tem uma excelente notícia, um testemunho, eu nunca tenho. E aí começamos a ser, viste? A comparação, vitimismo, tudo que nos vai alejando totalmente do coração de Deus. E vamos permitindo que o inimigo ganhe espaço, ganhe território em nossa mente e nosso coração. Não podemos basar nossa relação com Deus em resultados emocionais. Quando minhas emoções são positivas, está tudo bem. Se não são, bueno, Deus, aí já não há espaço para ti. Somos chamados a viver uma vida de verdade sólida, verdadeira e eterna com Deus. A graça suficiente não é de uma vida fácil. A graça suficiente é de que Deus seguirá sendo suficiente para sostener nossa fé, nossa identidade, nosso propósito e nossa esperança. Pablo disse em 2 Timoteo 2:1, assim que tu, hijo meu, fortalece-te por la gracia que temos em Cristo Jesus. La gracia não significa que Deus sempre nos livra, não, de la situação difícil, pero nos sostiene de maneira tão real que esse lugar que parecia que, essa situação que parecia que ia destruir-nos, é exatamente a situação que nos vai levar a um lugar de profundidade com Deus. A fé madura entende que ajustar planos não é fracasso. O verdadeiro fracasso não é as coisas não salgo como planifiquei, senão aferrar-se tanto a minha própria vontade que já não quer espaço para confiar na direção de Deus. E aí vou ao último ponto e vou me apurar um pouquinho. Descansar em controle e a soberania de Deus. E chicos, podem acompanhar-me. Quando minha paz depende de que todo ocorra segundo meus planos, qualquer cambio se vuelve uma ameaça. Pero quando com minha confiança está na soberania de Deus, incluso em meio ao dolor, incertidumbre, todo isso encontra um lugar diferente. Não porque todo seja fácil, não porque esté negando a realidade, senão porque tenho a convicção de que Deus continua sendo Deus, aún em meio a todo esse caos. Hebreus 11:1, eu puse uma outra versão, estamos muito acostumbrados a esse texto, mas eu puse uma versão mensagem que me disse algo que me encantou. El hecho fundamental de la existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o fundamento sólido de todo aquello que dá sentido à vida. É nossa conexão com o que não podemos ver. A fé não é pensamento positivo, não é frases lindas, não é como hoje eu hago isto e Deus me recompensa com aquilo. Porque às vezes queremos fazer moneda de câmbio com Deus, não? Bueno, Deus, vim servir, hice um montão e onde está o pago da semana? E fé não é isso. A fé não consiste em esperar que minha vontade ou que meus planos se cumpram. A verdadeira fé é confiar aun quando as coisas não saem segundo meus propósitos, crendo que Deus siga obrando conforme sua vontade e seus planos, sim, são perfeitos.
A vezes creemos que confiar em Deus significa sentir paz imediata. E não. A vezes não é assim. É ter como uma certeza que puedo obedecer sem entender. Que puedo esperar sem controlar. Que puedo adaptar-me, pero sem endurecer. Que puedo seguir crescendo, aun quando a realidade não coincide com o imaginado. Outra vez quero dizer, confiar em Deus, em sua soberania, não é passividade, é descanso. A palavra de Deus em Isaías 41:1 nos habla dessa soberania de uma maneira tão linda, tão perfeita. Deus nos disse, quem realizou isto? Quem lo hizo possível? Quem chamou a las generaciones desde o princípio? Yo, el Senhor, estou com os primeiros e estarei com os últimos. A soberania de Deus não anula nossa responsabilidade, pero põe nossa responsabilidade em lugar correto. Nós obedecemos, servimos, trabalhamos, decidimos, planificamos, pero Deus é quem dirige os tempos, abre caminhos, permite processos e transforma incluso aquilo que nós não hubiéramos elegido para nossas vidas. A soberania de Deus significa exatamente isso. Ele reina, governa, sostiene todas as coisas, aun quando nós não entendemos o que está passando. Nada se escapa de sua autoridade, nada lo surpreende, nada queda fora de seu propósito. Muitas vezes, os cambios que mais resistimos, essas esperas que mais nos cuestam, essas situações onde perdemos totalmente o controle, nos levam a uma vulnerabilidade que aplasta nosso coração. São momentos de orações mais honestas, são os chantos que mais duram, e onde o único que nos queda é rendir-nos a entregar, confiar. E justamente aí, nestes lugares onde mais profundamente conhecemos a Deus. O desafio hoje não é negar a realidade. O desafio hoje é, eu posso elegir controlar minha vida ou deixar que Deus controle minha vida. E confiar em seus planos, e confiar em seu amor, e confiar em minha identidade, confiar em sua soberania, em esse descanso. E quero finalizar isso lendo um de meus livros favoritos da Bíblia, que é Job, e quando ele passa toda essa situação inesperada com sua família, com seus bens, com tudo o que ele passou, e a Bíblia diz que era um homem de Deus, mas ele termina de uma forma tão preciosa, que podemos hoje ser desafiados a ter uma relação a este nível. E Job 42, 1, 2 e depois 5 diz assim, Job respondeu então ao Senhor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Amén.